Muito bem, é carnaval do momento que eu tô gravando, mas vamos continuar com o anime da semana, porque os animes não param, não é carnaval no Japão, que é uma pena para eles, inclusive, mas vamos continuar aqui com os nossos vídeos de animes da semana. Eu vou começar essa semana com a porcaria do Black Clover, aquela passadinha rápida pro Black Clover, foi mais um episódio de merda. Black Clover realmente vai ser esse tipo de anime que vai pesar a mão em flashback triste. Agora a gente teve flashback do Mars, e os flashbacks tristes de Black Clover até o momento não foram pouca coisa, né? Um moleque é um psicopata, um pária da sociedade, o outro é um experimento, ele teve que matar todo mundo, matou a melhor amiga e o caralho. Então, tipo, precisa muito que você esteja investido nessa história, por isso é tudo muito dramático, então é meio tudo muito bobo. Mas o que me irritou mesmo nesse episódio foi a cena final deles escapando da masmorra, que tava constrangedoramente mal animada. Então, tipo, muito sem graça. E eu nem tô falando do momento que tem as imagens estáticas deles fazendo magia, que também foi horrível. Eu tô falando dos momentos, por exemplo, quando tá a nuvem de vento do cara lá, a cama de vento do moleque voando, que, sei lá, parece South Park, um bagulho meio... Tava bem feio. Esse episódio foi bem feio, bem sem graça. Teve aquele momento de somos todos amigos no fim. Enfim, Black Clover é bem ruim, gente. O anime de Black Clover é bem ruim. Cardcaptor Sakura, o arco das cartas transparentes dessa semana, foi um episódio curioso, porque pode ser só uma leitura minha, mas parece que o momento que a gente teve nesse episódio era um típico momento de apoteose, de finalmente a personagem está integrada neste grupo, que é a menina nova, que tem um coelhinho de pelúcia, que muito provavelmente é o Quero dela, né? Aquele coelhinho finge-se de bichinho de pelúcia, assim como o Quero, é um bicho mágico, essa menina deve ser a menina mágica, deve ser a pessoa da touca e tal. Mas é tudo chute meu. O negócio é que a gente teve esse episódio onde ela foi chamada pros clubes e depois ela provavelmente vai entrar no clube de coral com a Tomoyo e cantou junto com a Tomoyo. Beleza, lindo, bonitinho. Mas realmente parecia que era aquele momento que, caramba, olha que bom! Finalmente ela conseguiu se integrar a esse grupo, ela agora faz parte de verdade, vai cantar com a Tomoyo e tal. E não tinha nenhum conflito nisso, né? No momento que ela chegou, tava tudo bem. Então, esse episódio meio que finge que resolve um conflito que não existiu na minha leitura, mas isso é só a minha leitura. Mas eu acho que mais grave é que ele também cria muito poucos conflitos, sabe? Eu sei que é o tipo de coisa errada de exigir de Sakura Card Captor, eu já falei disso nos primeiros vídeos desse anime, que realmente conflito não é o forte, as coisas são sempre meio que muito bem, e aqui e ali alguma coisa pode vir a estar incomodando que vai dar em algo no futuro, que nem, por exemplo, os sons que a Sakura ouve, que pode ser, que tem a ver com a premonição da pessoa de touca, que é aquele negócio de, algo estranho está acontecendo, típico do Clamp, que alguma hora vai dar em algo, mas aí eles vão enrolar por 20 episódios até dar em algo assim, então era aquele barulho e tal. Então tem aquele barulho, que também pode ser a tal da carta gravação, né? De repente a carta gravação estava gravando a Sakura, ela fala isso no meio do episódio, seria muito legal se eu pudesse gravar só de começar a pensar que eu quero gravar, eu estou gravando as coisas e tal. Então isso vai ser usado com essa carta pela Sakura alguma hora, provavelmente, mas provavelmente estava sendo usado por alguém. Então tem isso. Tem a premonição, tem o som, tem a pessoa de capuz. É o que a gente tem para trabalhar. Mas a parte de personagem, não se criam novos conflitos, não tem nada em jogo ali. E por mais que eu entenda que isso é Sakura, não deixa de me incomodar. Eu acho que não deixa de ser um problema na maneira como se cria histórias. Você precisa de um mínimo de drama. Eu não tô falando de dramalhão, de flashback triste do Black Clover. Tô falando de drama no sentido do conflito mesmo, que cria uma história. A Tomoyo tava cantando junto com a menina, que eu esqueci o nome. Inclusive o sobrenome dela é Shinomoto, né? E a Sakura é Kinomoto, não é isso?
Então tem um paralelo aí, talvez. Mas tá a Tomoyo cantando com a menina nova, a Kiho, e o que acontece ali? Elas cantaram, elas ficaram felizes. Acabou. Não teve... A Sakura ficou olhando maravilhada para aquilo. Não teve, não sei, uma mudança... De repente aconteça, mas não teve nenhum sinal de mudança na relação da Sakura com a Tomoyo. Pense nisso, por exemplo. A Sakura sempre teve a segurança de que a Tomoyo era a melhor amiga dela. De repente chegou uma menina que tem algo mais em comum com a Tomoyo do que a própria Sakura, que é o canto. Meu Deus, onde eu fico agora na nossa amizade? Eu perdi a minha amiga? Nem que fosse alguma coisa do tipo, é bobo, é básico, mas nem isso acontece. Tá tudo bem. O máximo de conflito de personagem que acontece é o conflito interno do Choran, de ele não estar sentindo a magia, que é um instantezinho no fim do episódio, acabou o episódio. Mas ele não tá sentindo a magia, e é um tipo diferente de magia que não tá de acordo com a sensibilidade mágica dele. Meio que óbvio. Alguma hora ele vai entender isso. Mas nada de relação de personagem se cria. Esse é um problema que, ora é fácil de encarar, ora só me incomoda e parece realmente um erro na maneira como o Clamp cria histórias. Vamos lá, pessoal, vamos continuar falando de Mahou Tsukai no Yome. Esses últimos 2 episódios, né, que são conectados, essa palavra conectados, e são bem interessantes, né? Trabalhando muito sobre a questão de relação entre os personagens, usando o caso dos 2 irmãos como exemplo, e também da personagem principal. Toda a história dos 2 irmãos, para mim, é bem interessante e talvez seja um dos motivos pelo qual eu considero o Ashen Eyes um vilão, ou pelo menos um antagonista, bem interessante, né? Toda a forma como a história se desenvolveu, com a simbologia das palavras, das intenções, e esquecer o nome e tudo mais, é bem interessante, pois isso mostra a forma como Mahou Tsukai no Yome usa conteúdo, forma e mitologia de qual ela está baseada, né? Do uso das palavras e como as fadas ouvem, né? Quem nunca viu do tipo, não fala isso, vai que acontece, né? Esse tipo de frase, esse tipo de pensamento. Então, eu acho isso bem interessante. Eu gosto de que quando todos os elementos de uma história estão juntos e vão avançando. Dentro dessa mesma ideia, a gente vê pela primeira vez a ideia de qual seria, né, a especialização da nossa protagonista. Pois assim como Elias é aparentemente destruição e o mestre dele é canção, o dela é o sonhar. O que ajuda a explicar as várias vezes ao longo da série no qual nós temos visões de memórias e de sonhos e de imagens, vamos dizer, bem interessantes causadas por causa dessa habilidade. É mais uma vez a narrativa, a simbologia e o conteúdo, né, da série, tudo isso caminhando junto num único propósito. Eu acho isso muito bom, muito interessante, muito bem feito. Eu acho que a última vez que eu vi uma série em que as habilidades e os poderes e os temas eram tão bem alinhados era em Fullmetal. Não que essa série seja tão boa quanto Fullmetal, não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que ela é coesa com Fullmetal, no sentido de que os poderes e os usos todos têm um tema, todos estão ligados a algo, então eu acho isso interessante, né? Mas também tem outro elemento nesse 2 capítulos que que me incomodou foi aquela cena da Tissa conversando com Elias, quando
ela é engolida por ele naquele, sei lá, aquela bolota que ele vira. Então é um pouco tentáculos demais para mim. Eu achei meio estranho, porque eu achei excessivamente sexual numa relação razoavelmente inocente. Se fosse uma outra história ou um outro tipo de relacionamento entre os dois, eu não veria tanto problema. Mas foi meio esquisito, porque foi meio sexual, meio canibal e meio que infantil ao mesmo tempo, pois toda a questão surge do fato que às vezes ele se comporta como uma criança, pois embora ele deva ter os seus 200 anos, mais ou menos, pelo que eu consigo ver pelo backstory dele, né? Ele ainda assim não é exatamente acostumado com uma maturidade emocional. Quer dizer, ele tem um conhecimento profundo, mas não uma maturidade do entender o que ele sente e como agir de forma razoável baseado no que ele sente. E no final do segundo capítulo do que eu estou falando, eu não lembro mais a numeração, 17, 16, 3. A questão é, nesse segundo capítulo que eu estou falando, tem a cena em que ela conversa com o marido da artesã. E é bem interessante, pois volta a trabalhar mais uma vez o tema principal da série, que são dois temas principais, né? Que é relacionamento e relacionamento em relação à morte. Numa forma de pensar a morte meio momento mortem e com uma visão muito carpe diem. Existem séries que só se repetem de forma, vamos dizer, chata. Outras, elas se repetem de forma cíclica. No sentido que toda vez que ela reaparece, aparece de uma forma diferente. De uma forma nova, mas que é o mesmo conteúdo e que avança o conteúdo. O que avança o tema. Então, trabalhar sobre qual o sentimento do que as pessoas têm em relação ao que ficam para trás e aos que são deixados é uma coisa interessante. Então, é o que eu chamo de coesão temática em vez de mera repetição. Esse episódio de Violet Evergarden não foi ruim. Foi um bom episódio. Talvez algumas das coisas que fazem esse episódio ser bom são coisas que me incomodam. Mas vamos falar da parte boa primeiro. A história, o conto desse episódio é um conto interessante, porque se a gente está aqui trabalhando diferentes formas de amor, e a Violet precisa entender essas formas de amor, por isso ela vai presenciando histórias diferentes e reunindo informações. Esse amor desse episódio não só é ligeiramente diferente do que a gente teve até o momento, de certa forma, como são dois diferentes, o que enriquece, dá coisas pra gente trabalhar, sabe? Tem a princesa, que tem o casamento arranjado, que tem uma cena dela falando que ela estudou como isso seria vantajoso pro reino dela, né? Então ela sabe o tipo de responsabilidade que ela tem e que ela tem que aceitar esse amor, esse casamento, por conta da política local, mas ela sofre com isso porque ela queria um amor verdadeiro e genuíno que ela acreditava que sentiu com aquele homem aquele dia na minha festa de aniversário de 10 anos de idade. A menina tem 14, vai casar com um cara 10 anos mais velho, enfim, ao mesmo tempo que é errado, é o tipo de coisa que acontece na realeza, na nossa história, no nosso mundo real, então sempre foi errado, mas pelo menos o anime tá historicamente preciso, digamos. Mas, né, menina de 14 anos, o cara é 10 anos mais velho. Tem isso pra gente pensar também. Mas ela achou que tinha sentido esse amor, e aí ela nunca mais viu esse cara, então por que eu não posso
ter aquele homem que eu amei de verdade, por que eu tenho que casar com aquele cara e tal, até que descobre-se que são a mesma pessoa, e eles precisam tirar as barreiras cerimoniais e políticas para sentir o amor de verdade deles. Então esse caminho deles de cumprir com as obrigações para depois tirar as obrigações e o... Tá me faltando a palavra da porra do quórum oficial. Decoro! Acho que seria isso. Eles basicamente fazem uma quebra de decoro pública, porque essas cartas são trocadas publicamente, né? Publicadas no jornal, para poder sentir o que é amor genuíno. Isso é uma coisa legal. Mais legal do que isso é a relação da princesa Charlotte com a governanta, que deve ter um nome, eu não me lembro, infelizmente. A relação delas é muito legal, porque a princesa foi criada pela governanta, não foi criada pela mãe, a rainha, né? Ela realmente considera a governanta como mãe. Então, ao mesmo tempo que ela tá abraçando uma possibilidade de felicidade com um amor genuíno com o homem que ela ama, ela vai, por conta do sistema de criação ali das princesas e da casa real, da corte, ela vai perder a mãe dela, a mãe na prática. E essa dor da perda da mãe dela, da mãe de real, a mãe de verdade dela, é, pra mim, a parte mais interessante e talvez a forma de amor mais interessante e cheia de... Eu tô com a palavra nuances na cabeça, você deve ter reparado em todos os meus últimos vídeos. Mais cheia de nuances nesse episódio. Então, isso foi legal. A parte da princesa, o conto contado nessa história é muito legal. Para contar este conto, a Violet foi mandada para escrever as cartas reais que vão ser publicadas no jornal. Por quê? Por que a Violet? Quem foi o irresponsável foi o maluco de cabelo vermelho, Cláudia. O Cláudia foi o completo irresponsável que mandou a menina, que claramente não é capacitada para fazer isso nesse ponto da história. O começo do episódio fala sobre a possibilidade de guerra. Existe uma possibilidade de estourar uma guerra real novamente, como já ocorreu e como foi uma grande tragédia. Isso deveria ser evitado. Não deveria ter sido mandado a Violet. Mas aparentemente a gente teve um time skip aí, teve um salto de tempo nessa história, porque a Violet está muito evoluída. Muito mais do que deveria de um episódio para o outro. No episódio passado, quando ela fez aquela carta para a companheira de trabalho dela, para a família da companheira de trabalho dela, foi uma carta assim, com algum nível de sensibilidade, mas ainda meio que formal e robótica, como é de se esperar da Violet. É a construção de personagem que me irrita profundamente, mas é a construção da personagem. É isso que ela vinha fazendo até o momento. Então ela expressava os sentimentos dos outros na carta de modo robótico, assim como no episódio anterior. Nesse, ela faz umas cartas muito bonitas publicadas no jornal. Tipo, uma carta muito bem escrita. Brega, mas brega no sentido de que deveria ser brega. Tipo, é como se ela tivesse dominado a forma de uma carta de amor brega e aplicado com maestria e publicado num jornal no jornal de 2 países diferentes. Eu acho um pouco demais. Fora a sensibilidade dela, que não é o tipo de coisa que ela tinha. Nesse episódio, quando a Charlotte pergunta pra ela o que significa amor e tudo mais, a Charlotte pergunta o que ela acha da diferença de idade. E a Violet fala: eu analisei as estatísticas de muitos romances que já existem e percebi que a diferença de idade não é importante para o amor. Ela fez o quê? Uma tabela de Excel e falou: esse deu certo, esse deu certo, esse deu certo, esse não deu certo. Então a taxa de 75% de sucesso no amor com diferença de idade. Sabe, esse é o tipo de raciocínio que eu acho um saco, mas é o tipo de raciocínio que a Violet tem. Mas aí ela teve a sensibilidade de sair do caminho, de ir atrás de outra pessoa,
Ela teve a ideia de ir atrás de outra pessoa e falar, vamos combinar de eles expressarem os próprios sentimentos. Eu não acho que esse é o tipo de coisa que a Violet faria neste ponto da história. Ela não evoluiu o suficiente para ter a sensibilidade e a sagacidade de falar que o importante aqui é o amor genuíno e a correspondência do amor entre um e outro. Fora que, pra fechar, eu não consegui não pensar que esse episódio meio que prova que as autômatas de automemória são, na verdade, um problema. Porque o problema político que poderia ocorrer só foi evitado porque a autômata de automemória deixou de fazer o próprio trabalho para deixar com que as pessoas se comuniquem e conectem-se umas com as outras pelas próprias palavras e não por um intermediário. É uma coisa que eu pensei durante o episódio, eu acho que não vai ser abordado daí pra frente, então paciência. É isso! Muito obrigado a todos, até semana que vem.